Boa noite, pessoal. Todos bem? Boa noite, Daniela. Boa noite, comunidade Cosmic Power. Bem-vinda, Débora. Todos bem, né? Então vamos lá. Já até convidei o pessoal aqui, viu, Débora? Quem já estiver animado com o livro, que já pode ir se habilitando. Eu vi aqui que a Melissa já se habilitou. Mais alguém, gente? Marlene, muito bem. E já vou adicionando aqui os destaques. E agora, Marlene. Tá ótimo. Prontinho, Débora. Ok, então vamos ver quem está aqui conosco. Bora. Todo mundo já se recebeu com um sorriso, né? Vamos ver aqui. Que bom, né? Ótimo. Quem não está com a câmera ligada, se pudesse ligar para estar realmente aqui presente. E a gente então vai começar antes da nossa leitura, né? Vamos fazer umas respirações para que a gente fique mais centrado, né, presente, ok? A gente senta de maneira confortável, fecha os olhos um pouquinho, pode tirar os óculos, sentimos um pouquinho o nosso corpo, escutamos o nosso coração e soltamos todo o ar pela boca, fechamos a boca, inspiramos pelo nariz. Bem profundamente. Abrimos a boca e expiramos. Inspiramos pelo nariz, com a boca fechada. Expiramos. Vamos deixando todas as nossas preocupações de lado. Mais uma vez, inspiramos pelo nariz e abrimos a boca e soltamos todo o ar. Vamos abrindo os nossos olhos e voltando aqui para a nossa leitura. Ok? Eu vou indicar, só colocando aqui nos nossos comentários, para quem está com a segunda edição, é a página 121 a 123, e na primeira edição, 124 a 126 do livro Cosmic Power, tá? Então, quem está aqui pela primeira vez, esse é o livro que a gente estuda, tá bom, pessoal? Então, a gente vai ler hoje o texto O Vazio, do capítulo 12. E aí, Melissa, vou pedir para você ler esses dois primeiros parágrafos do vazio, que vai: se olharmos para, até, comunidade e como todo no vazio, ok? Aí, Marlene, você lê outro exercício, você lê ali de novamente até o segundo parágrafo no final. Que mensagem você tem para mim? Tá? Tem Dani, alguma outra? repete, por favor, o início. O vazio meu começa se virmos o que é separado, na página 124. É só uma diferencinha É de isso mesmo? edição, tá, Ah, tá. Melissa? Uhum. Se olharmos para o que está separado, podemos reconhecer a lacuna, tá bom? Mais alguém quer ler, gente? A Vera. Muito bem, Vera. Deixa eu adicionar você aqui também. Aí, Vera, você lê os dois últimos parágrafos, né? Os últimos parágrafos. Nós focamos até.
antes do resumo ali, possam ter um fluxo livre, ok? Até antes do resumo, tá bom? Obrigada. Prontos? Ok. Podemos começar? Sim. O vazio. Se virmos o que é separado, poderemos reconhecer o abismo e imaginar como o desconhecido o preenche e quantas dificuldades decorrentes disso podem ser consideradas como possíveis. Como encontramos o caminho para a unidade? Quando reconhecermos que vivemos em um mundo de polaridade. Esse movimento de separação apenas é superado se nós estivermos livres de qualquer pensamento. Contudo, possível. Isso dificilmente é possível, uma vez que temos pouca influência sobre o fluxo dos pensamentos e seus movimentos. Então, como podemos superar esses movimentos conflituosos? Como podemos vivenciar a tensão que reina entre o positivo e o negativo, que existe em cada um de nós, de forma benéfica? O que isso significa? Significa que, se não pensarmos ou se conseguirmos ficar pelo menos um segundo livres de pensamentos, o pêndulo que oscila entre o negativo e o positivo parará, por um momento, no lugar do início de tudo. Esse estado pode ser induzido intencionalmente através da meditação, em frequências baixas. Sentimos o momento como uma fusão, como cura, como unidade e como todo no vazio. Outro exercício. Novamente, juntamos nossas mãos e esfregamos uma na outra. Nas palmas das mãos, todo o sistema digestório é representado e, esfregando nossas mãos, fornecemos energia para esse sistema. Nesse exercício, devemos tentar reconhecer em qual parte da mão mais energia pode ser sentida, na palma da mão, na palma ou nas pontas dos dedos. Ao mesmo tempo, imagino a presença, uma imagem do meu aparelho digestório nas palmas das mãos. Sorrio para o meu aparelho digestório, visualizo o interior do corpo e expiro. Depois, inspiro profundamente. Com essa abertura, saúdo tudo o que vive no meu aparelho digestório, todo o microbioma, por assim dizer, e me conecto com ele. Com essa abertura, o microbiano sente-se acolhido e valorizado pelo trabalho ininterrupto que realiza constantemente. Através da respiração, ativamos o sistema vegetativo em todo o corpo. A presença da energia é capaz de se comunicar conosco. Em nossa mente existem muitas mensagens que recebemos continuamente do nosso corpo, que, infelizmente, não acessamos em nossa comunicação consciente. Então, agora estamos perguntando conscientemente ao nosso corpo: que mensagem você tem para mim? Nós nos focamos, nós nos treinamos na escuta exata, ouvimos cada vez mais. Aqui é necessário uma escuta muito sutil, uma boa percepção com sentidos atentos. Continuamos sempre em um estado de gratidão, sem parar de sorrir. Enquanto estamos muito presentes, atentos e ouvindo conscientemente, unimos nossas mãos novamente. Sentimos as duas mãos, uma ao lado da outra. Percebemos a mensagem que a energia, enquanto mensagem, traz consigo. Nós nos concentramos na força que flui de um lado para o outro do corpo. Uma mão
é mais forte do que a outra? Alguma delas é dominante? Ainda continuamos receptivos para captar a mensagem da respiração. Expirar e inspirar profundamente. O objetivo de nossos exercícios de respiração e com as mãos é nos abrirmos para outras frequências, novas e desconhecidas, a fim de que um dia possamos estar preparados para receber e transmitir, como antenas, as informações cósmicas. Aqui estamos falando de Cosmic Power. Por isso, é necessário sintonizar-se com essas frequências. Porque, por meio da respiração, nos conectamos a tudo que está vivo. Infelizmente, na maioria das vezes, de forma completamente inconsciente. Significa trazer isso para a consciência, porque somos parte de todo, somos parte do todo. Por meio desses exercícios, ajustamos nossas antenas corretamente. Os exercícios adicionais e os cursos avançados de Cosmic Power limpam nossos canais para que a energia e a informação que fluem para nós até agora de forma parcialmente desconhecida fluam livremente. Ok, muito obrigada a todos. Então, agora, vamos fazer esse exercício? É bom a gente fazer a leitura antes, que a gente já vai, né, ficando mais atento. E agora nós vamos fazer o exercício, tá bom? Então, vamos todos tirar os óculos, fechar os nossos olhos, né? E novamente nós vamos juntar as nossas mãos e vamos esfregar uma mão na outra. Vamos esfregar bastante uma mão na outra. Nas palmas das nossas mãos, todo o nosso sistema digestório é representado. E esfregando nossas mãos, nós fornecemos energia para esse sistema. Imagine o seu sistema digestório e nós fornecendo energia para ele. E vamos reconhecer, tentar reconhecer em qual parte da mão mais energia aparece, é mais sentida, na palma ou na ponta dos dedos. Tente com consciência reconhecer em qual parte da sua mão há mais energia. E ao mesmo tempo, imaginar a presença, a imagem do meu sistema digestório, como se eles estivessem na palma das nossas mãos. Sorria para o seu aparelho digestório. Visualize o interior do corpo e expire. E depois inspire profundamente. Com essa abertura, eu saúdo também tudo que vive no meu aparelho digestório, todo o microbioma, e se conecte com todas essas
microbactérias, com tudo que vive no sistema digestório. Sorria e agradeça. Com isso, o microbioma sente-se acolhido e valorizado pelo trabalho ininterrupto que realiza constantemente. Através da respiração, então nós continuamos expirando e inspirando, ativamos o sistema vegetativo em todo o corpo. A presença dessa energia é capaz de se comunicar conosco. E em nossa mente existem muitas mensagens que recebemos continuamente do nosso corpo. E então agora, vamos perguntar conscientemente ao nosso corpo: que mensagem você tem para mim? E para isso, para essa escuta, continuamos sempre em um estado de gratidão, sem parar de sorrir. Estamos muito presentes, atentos e ouvindo. E agora, conscientemente, unimos novamente as nossas mãos. Sentimos as duas, uma ao lado da outra. E percebemos a mensagem que a energia, enquanto mensagem, traz consigo. E nós também nos concentramos na força que flui de um lado para o outro, no nosso corpo. Uma mão é mais forte que a outra? Alguma delas é mais dominante? E ainda continuamos receptivos para captar a mensagem da respiração. Nós expiramos e inspiramos profundamente. Vamos fazer algumas expirações e algumas inspirações. E após a última inspiração, podemos abrir os nossos olhos e voltar novamente a nossa atenção aqui para a sala. Ok? Muito bem. E esse exercício a gente pode fazer sempre, né? Em casa. É um treino, ok? E aí, se alguém quisesse compartilhar algo do que experimentou, ou comentar também alguma parte do livro que lhe chamou mais atenção, que lhe tocou mais, fica aberto aqui o nosso inter.
Para mim foi assim, foi maravilhoso. Nossa, que sensação maravilhosa. Inicialmente de nervoso, mas ao mesmo tempo minhas mãos suavam, mas parecia que algo se movia. E o mais forte, que me emocionou muito, foi quando eu fiz a pergunta, né? Aí a resposta veio: calma, acalma seu coração. A resposta foi essa e me deu um calor nas mãos e no peito, mas um calor suave. Gratidão. Ok, muito obrigada. Mais alguém gostaria de experimentar algo? Compartilhar algo que experimentou? A Vera. Daniela, seu microfone está desligado. Pode Ai, falar, Vera. Vou pedir para você ativar o seu som. Pronto. Então, eu continuo querendo ouvir as respostas e não ouço, não sinto. Aí uma criança bem longe falou, pai. Pensei, será que é uma resposta? Então eu ainda não sintonizo, mas eu continuo presente fazendo, com muitos pensamentos, mas eu acho que eu vou aprender. isso mesmo. Isso é um treino, né? Aprender a escutar o corpo, né? É um aprendizado. E a Sofia também, aqui no final do livro, ela fala, né? Que quando a gente faz os cursos avançados, que a gente também tem uma oportunidade maior, né? De estar com esses canais limpos, né? Então, também vai ficando cada vez mais fácil isso, né? Ok? Muito bem. Ou do texto também, alguém teve alguma parte do texto que se sentiu tocado e gostaria de falar aqui para a gente, né? Ou alguém não conseguiu também, não conseguiu entrar no exercício, teve alguma dificuldade, ou foi tranquilo fazer o exercício, né? A Vera comentou, né? Esse pouquinho de dificuldade que ela teve, mas essa paciência que a gente tem que ter conosco, né? Ok? Para mim, aqui me chamou muita atenção nessa parte e me tocou muito quando ela pede para a gente reconhecer toda a microbiota, né? O microbioma que mora no nosso corpo. E aí eu, mesmo lendo aqui para vocês, eu também, de certa forma, estava fazendo o exercício, né? E eu pensei, olha, a gente às vezes pensa no nosso corpo como se só a gente possuísse esse corpo, que a gente não precisasse de nada, né? E eu pensei, eu acho que eu estava excluindo um pouquinho esse microbioma, né? E foi muito bom para mim incluí-lo, né? Agradecer tudo que eles fazem por nós, né? Essa quantidade de bactérias, né? E de seres, né? Que habitam o nosso corpo, que a gente se esquece disso. Então, para mim, eu me dei conta disso, né? Que eu não me lembrava tanto deles, né? E mais uma vez eu pude ter a oportunidade de agradecer, né? A gente sempre fala do nosso corpo, das nossas células, né? E aqui a gente está incluindo o que também faz parte do nosso corpo, né? Que é esse microbioma que é enorme, né? Ok? Então foi muito, muito bom eu lembrar deles de novo, ok? Ô, Débora, enquanto o pessoal se anima, eu também vou comentar a parte que me tocou muito, que foi no primeiro parágrafo,
quando a Sophie trata desse tema, né, do vazio. Então, Uhum. esse vazio, como esses espaços dentro do nosso corpo, onde não tem ainda uma conciliação entre as nossas polaridades. Então, ela fala aqui que se a gente olha para aquilo que está separado e a gente reconhece a lacuna que está entre esses dois pontos separados, né? E a gente pode começar a imaginar como essa energia, esse poder cósmico pode preencher esse vazio. E ela fala como encontramos o caminho para a unidade. Primeiro, a gente precisa reconhecer que a gente vive nesse mundo de polaridades, né? E que esse movimento de separação, ele somente é superado quando a gente está livre de qualquer pensamento. Então, conforme a gente foi tocando e essa energia foi chegando, eu fui imaginando assim, como se fosse. Tem até uma arte japonesa que quando quebra um vaso, não sei se vocês já ouviram falar, eu não sei o nome dessa arte, mas as pessoas juntam os pedacinhos e vão preenchendo com ouro, né? É E a vai. técnica, Hum? é uma técnica japonesa. É, mas eu fui imaginando isso nessas lacunas, nesse vazio que é o tema de hoje, entrando como essa luz dourada, esse cosmic power, né, que tá chegando assim e podendo unir o que antes estava separado. Então, foi bem gostoso sentir assim a mão e ficar visualizando isso. Achei bom. Uhum. Muito bem. Débora, Vanderlei. Vanderlei. Cadê o Vanderlei? Alguém falou, né? Débora, Oi. Complementando ali o que a Daniela falou também, esse estado, esse momento do vazio que ele acontece quando a meditação entra, que é o momento da cura, né? É nesse vazio que tudo acontece. É muito interessante, porque você sai daquele movimento que é o pêndulo que eles falam, que foi falado no livro, do Positivo, né? positivo e negativo. E aí a meditação traz a cura nesse momento exato do vazio. Então esse é o momento. Pode ser uma fração de segundos e ali acontece a cura. Isso é maravilhoso, né? Seria isso. Alguém chamou o nome aqui? Quem está A querendo falar? Eva, tô vendo a A Eva. Eva. Ei, Eva. tudo bom? Tudo bom, Tudo, Débora? Então, tudo é muito bem. importante. Eu acho que no Cosme tudo tem um sentido muito grande, né? Quando a Vera colocou aquela senhora que colocou que ela não consegue ainda ter nenhum sinal, ela não consegue ver nem ouvir, eu lembrei muito de mim no início do Cosmic. Eu não via, eu não sentia, né? Porque é interessante que, com o tempo, a gente vai entendendo, né, esse vazio que tudo sabe, que tudo pode, ele é fantástico. E que nós somos canais. E se tem uma interrupção num canal, dificulta essa passagem, dessa comunicação com o divino, né? Vamos dizer assim. Porque é através dessa comunicação, desses canais, é que eu me abro. Eu olho, eu vejo, eu aceito, eu acolho. Mas esses dias alguém falou para mim, mas eu vou acolher o quê? Nossa, nós temos tanta coisa para acolher, né, para olhar na nossa vida, e que a gente às vezes não quer ver, não quer olhar. Mas eu só vou ter essa resposta quando eu paro, olho para isso, acolho, mas não é o acolher por falar, é que dá do coração, né? Porque esse acolher aqui no coração, ele sabe tudo. Quando a gente fala, pergunta para o seu coração, que a resposta está lá. Eu custei muito a entender isso, porque no início eu só lacrimejava e bocejava, não conseguia ver nada e nem sentir nada. Agora, hoje, eu tenho tantas respostas que às vezes eu estou com alguma dificuldade, eu paro, respiro, e às vezes eu nem chego a perguntar, a resposta já chegou. Por quê? Porque eu estou abrindo o canal. Cada vez que eu medito,
Cada vez que eu paro para me olhar, para olhar para dentro desse eu divino que é tão grandioso e que às vezes está tão esquecido por nós, né? E a gente só vê o vazio, porque você não se permitiu preencher isso, esse vazio com algo de luz, com algo que nos acrescenta, para que eu possa receber essa comunicação com esses canais. Porque o bem e o mal tá junto. Não existe nem bem nem mal, certo nem errado. Tá tudo aqui no nosso coração, é ele que determina, né? Então eu vejo muito esse vazio, não sei se eu consegui ajudar a colega que não sente nada, que não vê nada, mas eu aprendi muito olhando para o que eu não queria ver. É mais fácil ficar vazio do que eu colocar algo ali que eu preciso olhar e que dói tanto, que está guardado por baixo do tapete ali, né? Você faz de conta que limpou e não limpou nada, né? É aquela gaveta que eu mexo nela e ajeito por cima, mas o fundo continua, né? Então é mais fácil fazer isso do que entrar na profundeza, na nossa caixa preta, né? Vamos dizer assim, né? Porque lá tem tudo. E quando eu olho lá, eu consigo ver, o que que eu preciso olhar. Aí o vazio vai embora, com certeza, né? Então, para mim é muito gratificante sempre que eu tenho oportunidade de ler ou de ouvir. Eu gosto muito de ouvir vocês. Eu não tenho participado muito porque eu estava viajando, eu estou aqui no Rio, né? Tá vendo que tem uma colega aí do Rio, né? Eu estou aqui em Copacabana. Amanhã eu estou indo embora. Mas eu vejo o quanto que eu aprendi, aprendendo a olhar para dentro de mim e buscar, porque também eu tinha um vazio muito grande, que eu não sabia como preencher. Estava tudo bem, tinha às vezes uma boa condição, mas o vazio estava lá, me incomodava. E hoje eu olho e falo, poxa, não tem mais vazio, né? Não tem mais lugar para ele, porque quando ele começa, eu sei aonde buscar a resposta. E o corpo da gente fala, né? Esse exercício das mãos, ele é fantástico, porque você vê que as chagas da mão de Jesus, de Jesus foi feita na mão dele, né? Na palma da mão. Então aqui está a nossa maior energia entra onde? E sai também pelas mãos, né? Dependendo de como a gente age. Então, é muito lindo isso, né? É fantástico, é maravilhoso demais. Parar, meditar, e a gente só vê isso com a prática, né, Débora? Não dá para falar o resultado de um cósmico se eu faço um dia e paro 10. E depois eu recomeço e interrompo. Mas quando você faz isso aí, a sua vida diária, muda tudo. Eu só tenho que agradecer, Sofia, vocês, o Cosmic e tudo, né? Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Vera. Você falou muito bonito e falou uma compreensão prática vinda do coração, né? Eu acho que você não tem como descrever mais bonito do que você falou, né? O que esse texto quis dizer, né? Obrigada, Eva. Muito obrigada. Mais alguém? Alguém O... tem um testemunho, algum compartilhamento? É interessante como a palavra, né, que ela escolheu do capítulo e do exercício, esse vazio, né? E a gente até fala, é um vazio que tudo contém. Porque como o Vanderlei falou também, Daniela, sobre a cura, né? A cura vem de unir o que está separado, né? E nós, como vivemos nessa polaridade, nós sempre olhamos se algo é bom ou se algo é ruim. E nós fazemos isso conosco, com os outros, né? Principalmente, eu acho, conosco, né? Quando a gente se julga demais, a gente também julga isso no outro, né? E como essa respiração nos faz sair desse julgamento, né? Dessa polaridade, isso aqui tá bom na minha vida, isso aqui tá ruim na minha vida. Quando você mergulha, né?
através dessa respiração, dessa meditação, nesse lugar que não contém nada, que você não pensa em nada e que você simplesmente aceita que você está ali, presente. E aí sim, esse vazio é capaz de fazer essa união por você. E com o passar do tempo, você vai se julgando menos também, né? E vai julgando menos as situações da sua vida. Então, tá tudo certo, tá tudo certo. E aí a gente então começa a escutar o nosso coração, porque eu acho que no nosso corpo, o nosso coração se conecta com esse vazio também, né? Rapidamente, e ele nos dá a resposta. Então, vamos, né? O objetivo desse exercício é isso: escutar o nosso corpo. Onde no nosso corpo ele está nos mostrando que algo na nossa vida está separado. Com quem eu estou tendo um conflito? O nosso corpo nos diz isso, que algo não está legal, que eu devia estar fazendo às vezes ou tendo uma reação um pouco diferente. Não como a Marlene falou, calma, né? Tenha calma, calma. Como a própria Eva falou, tudo se resolve depois, né? Então, meditem, respirem. A Eva falou uma coisa muito importante aqui. Fazer uma vez e não fazer 10, não vai conseguir experimentar nada, né? Ok? Quem mais? Talvez um silêncio também é bom, né? A gente continuar aqui um pouquinho em silêncio, né? Se olhando, sentindo no que nosso corpo foi tocado, no que esse exercício fez conosco, né? Também é bom. Benilde, Benilde gosta de fazer os exercícios. Como foi para você? Quer falar um pouquinho? Eu quero falar. Eu vou falar um fato que aconteceu domingo, que eu dei o encontro avançado do Cosmic Power. E depois do curso, nós fomos tirar fotografia fora de casa, em contato com a natureza. E o que me surpreendeu, não sei, não sei explicar, que quando eu fui olhar as fotos, em torno de cada uma das pessoas tinha uma corrente em torno do corpo, uma corrente de luz branca. Eu nunca tinha visto isso, nunca. Eu fiquei muito surpresa, mostrei para o grupinho, eles viram. Aí depois eu desliguei o celular e tudo mais, e tempo depois eu retomei as fotos e fui olhar, e permanecia aquele contorno de luz como se fosse, ai, não sei nem explicar, uma luz de LED em torno do corpo, de todos. Eu fiquei muito impressionado, pensei, será que é o efeito da meditação e da imposição? Que eu nunca tinha visto isso. E Uhum. eu tiro muita foto. Interessante. Então, eu não sei se a câmera captou a energia, que eu nunca fiquei surpresa. Eu gostaria de ter uma resposta, mas não sei se tem.
A gente tem como, né, fotografar a energia no nosso corpo. Nós até fizemos, né, um trabalho, né, mas é uma máquina específica. Mas é possível, sim, né, que algo E eles possa, viram também, não foi só eu que vi. que possa ter É acontecido como se ela algum fenômeno. percorresse o corpo, é. Ok, que bom. E realmente, aqui o texto é muito bonito, bonito quer dizer, muito profundo, e só faz mesmo dar continuidade aos exercícios da meditação quem fez a experiência. E para fazer a experiência é criar uma rotina. E aí você sente o efeito disso em tudo, na natureza, tudo que te circunda, você sente o efeito, o poder cósmico. E também, né, pessoalmente. Ok. Muito obrigada, Benilde. Mais alguém? Não? Ok. Então, acho que a gente pode meditar agora, né? Vamos lá? Todos, ok? Todos aqui? Que bom ter uma